A economia está derretendo? Olá, economáticos! Bem-vindos! Vocês devem ter visto que na última sexta-feira o ministro Paulo Guedes falou em retomada do crescimento da economia em V após o Covid-19, mesmo depois da divulgação do IBGE ter mostrado encolhimento do PIB em 1,5%. Se você não está sabendo de nada, não está entendendo nada, está completamente perdido, assiste esse vídeo até o final. Na última sexta-feira, o IBGE divulgou os dados do PIB do primeiro trimestre de 2020, que mostrou uma queda de 1,5% em relação ao quarto trimestre de 2019. Esse resultado já reflete os primeiros impactos da pandemia aqui no Brasil e, apesar de ser uma queda esperada, interrompe a recuperação, mesmo que lenta, que a gente via desde 2017. O ministro Paulo Guedes afirmou recentemente, logo após a divulgação do dado do PIB trimestral, que acredita em retomada do crescimento no formato de V. O que é esse V que ele fala? V é o formato do gráfico, onde a gente observa uma queda brusca do crescimento seguida por uma rápida recuperação, formando esse gráfico de V. Mas vale lembrar que a nossa economia ela vem seguindo um gráfico de L, onde a gente observou uma queda brusca do crescimento em 2015 e 2016 e uma estagnação do mesmo nos anos de 2017, 2018 e 2019, formando o gráfico em L. Dado o histórico da economia brasileira e o que a gente está enfrentando, a gente pode esperar pelos próximos anos um novo gráfico em formato de L para o crescimento econômico. Vamos relembrar como tudo isso começou. O primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil logo após o Carnaval, em 26 de fevereiro, ou seja, a doença chegou após metade do primeiro trimestre. E o Brasil apenas começou a seguir as recomendações da OMS e ter declarado estado de quarentena nas 2 semanas finais de março. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que essa queda que a gente observou no PIB do primeiro trimestre divulgado agora, ela foi uma queda simplesmente determinada por essas 2 semanas finais do mês de março, onde a gente teve a queda do consumo, o fechamento de fábricas e a interrupção de serviços. Para a gente entender melhor o que causou essa queda, vamos olhar como cada componente do PIB se comportou. O consumo das famílias, que tem sido aí o grande motor do crescimento do PIB, caiu 2%. Isso porque a gente teve apenas 2 semanas de quarentenas no fim de março. O consumo do governo ficou praticamente estável, crescendo aí 0,2%, e o investimento das empresas cresceu 3,1%. Mas isso porque as empresas já começaram a investir desde janeiro, pensando aí que 2020 teria uma economia mais aquecida. E justamente por isso que a importação cresceu 2,8%, porque as empresas, fazendo seus investimentos, compraram máquinas, equipamentos e insumos para a produção. Mas algo curioso é a queda de 0,9% nas exportações. A gente tem visto aí nos últimos tempos um aumento acelerado do dólar, como a gente chegou a mencionar no vídeo que eu vou deixar aqui em cima, e muito se diz que um aumento no dólar beneficia as exportações. Isso é em parte verdade. Vamos pensar. O consumo aqui no Brasil caiu bastante, tanto que foi o grande motivo por trás dessa queda no PIB. E o mesmo está acontecendo no resto do mundo. Se a demanda está diminuindo no mundo inteiro, os países param de comprar os produtos brasileiros, certo? Isso significa que, nesse caso, se não tem demanda para comprar os nossos produtos, não adianta em nada o dólar estar subindo. Um exemplo claro disso é a China, que é o nosso principal parceiro comercial e que ficou aí praticamente o primeiro trimestre inteiro com sua economia parada. E por causa disso acabou reduzindo em muito a sua demanda por produtos brasileiros, o que impacta diretamente a nossa economia, como a gente viu aí com as exportações caindo, e isso acaba refletindo no PIB também. Aonde estamos? Estamos a apenas a um mês de fechamento do segundo trimestre de 2020. Pense como esse trimestre está sendo para você. Como estão seus hábitos? Como está sendo para as pessoas ao seu redor? Com certeza, por estar em casa, inevitavelmente está consumindo bem menos produtos e serviços. Mesmo para quem está trabalhando, porque a gente teve o fechamento do comércio como medida de prevenção. Dito tudo isso, o que a gente teve até agora foi essa queda de 1,5% do PIB, que foi definido praticamente nas 2 semanas finais de março. O que a gente tem para esperar do segundo trimestre? Onde a gente está em casa há 2 meses, com as nossas rotinas completamente alteradas, com as nossas rotinas de consumo completamente alteradas, o que a gente tem para esperar? Alguns economistas vêm falando em queda de 2 dígitos para o segundo trimestre, e essa não é uma percepção diferente do canal Econopédia.
Algumas cidades e estados em junho irão começar ou já começaram o processo de flexibilização de abertura da indústria e do comércio. Mas reabrir o comércio não quer dizer que a vida voltará ao normal. Faça essa auto-observação. Assim que o shopping da sua cidade reabrir, você irá fazer um passeio? Vai voltar aí à academia, bares, restaurantes? Assim que abrir? Bom, eu não vou nem tão cedo. O indivíduo, ele reage a incentivos, isso é um princípio básico da economia. Mas não temos um incentivo aqui, uma vez que o vírus ainda estará presente em meio à população, existe um sentimento de medo à volta. Os dados do desemprego de abril mostraram uma queda de 1,1 milhão de vagas de empregos formais desde o início da crise. E a reabertura dessas vagas se dará à medida que a doença for controlada ou que tivermos uma vacina em produção e circulação. Hoje, o cenário que temos é uma estimativa do PIB para 2020 em queda de 5,89%. Caso se concretize, será uma das maiores da nossa história. Então, pessoal, comenta aqui embaixo o que você tem consumido durante esse período de quarentena, se você tem mudado os seus hábitos, e quando tudo isso passar, você acha que a gente vai retomar o normal ou a gente vai continuar com hábitos diferentes mesmo depois que a pandemia acabar? Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E se você gostou desse vídeo, se a gente te ajudou a entender um pouco mais de economia, deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda a gente bastante. E bem, por hoje é isso e até o próximo vídeo.